Boa noite. Que Jesus possa abençoar todos nós, que esse momento aqui seja proveitoso e que a gente saia daqui com um pouquinho mais de conhecimento da doutrina espírita. Eu não tenho a pretensão de ensinar nada para ninguém, porque os livros que nós estudamos são os mesmos, somos todos aprendizes, porque o mestre é um só, é Jesus Cristo, né? Então, a gente vai estar falando hoje no domínio da paciência. Nos trânsitos da vida, não é diferente do semáforo, né? Então, quando a gente depara com o sinal verde no nosso caminho, a gente atravessa isso com tranquilidade, com serenidade, mas não deixa de ter cautela, né? E se surge a inquietação amarelada, né, a irritação, isso chama a atenção da gente para prestar realmente atenção, ter cuidado, refletir, para a gente não atravessar e nem ultrapassar, às vezes, determinadas condições na nossa vida. Ops. Quando a gente depara com o vermelho da paciência, né, da impaciência, é um sinal violento que nos obriga a parar, refletir e, às vezes, silenciar, resignar, vai depender da situação. Isso tudo porque a gente não para refletir em Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Porque Ele é paciência para todos nós e, ao mesmo tempo, Ele é o provider, né? Ele providencia tudo aquilo que cada um de nós precisamos. Se a gente acordar de manhã e logo que a gente abre a cortina dos nossos quartos, a gente começa a agradecer pelo sol, pela noite de descanso, pelo dia que a gente tem pela frente, pela família. Se a gente não tem uma família, a oportunidade de, às vezes, conversar com a pessoa na fila de um banco, na fila de um supermercado, para a gente aprender a valorizar o outro, porque em tudo isso existe um sinal, existe uma lição, depende do que a gente busca, né? Então, se a gente fizer isso, a gente com certeza vai mudar as nossas atitudes, começando amanhã, né? E se a gente quiser saber qual é a nossa condição nessa estrada da vida, basta a gente perceber, né, os motivos que nos tira do sério, que faz a gente deparar com esse sinal vermelho, que geralmente a gente culpa o outro, né? O sinal vermelho que acendeu foi o outro. Será que é mesmo assim, né? E quando eu preparei essa palestra, a gente não vai estar falando diretamente de paciência, porque para mim falar de paciência diretamente seria uma lição de moral. E eu preferi seguir a minha intuição, compreender realmente o que é a paciência, o que às vezes faz com que a gente chegue nesse sinal vermelho da vida e que isso prejudica a gente, inclusive fisicamente. Nós vamos estar discutindo a respeito, né, vai estar buscando compreender esse versículo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É de Mateus, o capítulo 5º. O capítulo 5º é o Sermão da Montanha. Geralmente a gente fica com as bem-aventuranças, mas logo depois das bem-aventuranças, Jesus afirma para nós que nós somos o sal da terra. O sal, ele tempera, o benefício dele realmente é temperar. Mas será que a gente está fazendo o papel desse sal na terra? Será que a gente está temperando? Será que a gente está salgando? Será que a gente é aquele insonso, um indiferente? Para a gente perguntar, né? E outra coisa que Jesus afirma também, logo aí, é que nós somos a luz do mundo. Será que a gente ilumina o nosso caminho, o caminho daqueles que deparam com a gente, que cruza, né? Ou será que a gente é treva?
E a gente vai estar também, junto com esse versículo, estudando, sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus convida a nós a sermos perfeitos como o Pai. E junto tem uma fala de Jesus muito interessante quando ele convida para nós reconciliar com o inimigo. A gente fazer uma reflexão. Quem será esse inimigo? Né? Então, eu convido vocês, diz que a cada vez que a gente lê um livro, é uma viagem. E eu trouxe, assim, páginas de livros que eu li e convido vocês a fazer essa viagem, assim, né, com esses pedacinhos para a gente refletir e sair daqui enriquecidos. Então, o primeiro que eu busquei em Joana de Ângeles, né, Jesus, o Evangelho, no capítulo 9, ele estudando esse item do Evangelho, o item 7, e fala que a paciência é uma conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e a descoberta dos objetivos da vida. Então, hoje, no nosso dia a dia, se a gente for analisar, perguntar para cada um de nós aqui, como é seu dia? Qual o papel da criança? Né? Então, a gente pega a criança, ela nasce, ela cresce, ela vai para a escola, ela começa a viver socialmente, ela vai namorar, ela vai casar, ela vai ter criança, ela vai ter uma profissão, faz parte da vida. E isso é importante, mas não é tudo. Sendo que isso, para muitas pessoas, isso é tudo. Comprar um carro, né? A finalidade da vida é o nosso aprimoramento espiritual. E tudo isso que a gente encontra aqui, tudo isso que eu falei da vida é muito importante, só que numa forma diferente de encarar e de analisar quando nós somos espíritos imortais, tendo uma experiência aqui na face da Terra, no corpo físico. Quando a gente educa uma criança, que a gente envia ela para a escola, a gente envia uma criança para a escola para desenvolver um intelecto, para poder compreender as leis de Deus. Quando a gente compra um carro, a gente não compra um carro para ser snob e mostrar para o outro que a gente é melhor, que a gente pode. Esse carro é para diminuir distância, é para nos facilitar a vida e, quem sabe, por que não, diminuir a dificuldade do nosso próximo quando ele precisa. Uma casa para nos agasalhar, para nos confortar e ter a possibilidade de auxiliar aquele que é aproximar da gente. Eu posso ter uma segunda casa? Posso, mas não para me ajuntar, para me amealhar. Uma segunda casa que às vezes eu posso tirar meu irmão de sangue da sarjeta. Coisa que a gente ainda vê hoje, infelizmente, no meio da nossa sociedade. Né? Então a gente vai vendo assim como que os nossos valores estão tão distorcidos e que a gente não entende muito bem qual a finalidade da nossa vida. E aí, Joana de Ângeles, ainda analisando o item 7, ela fala: transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. Então, se a finalidade da vida é essa aprimoração, o aprimoramento espiritual nosso, e tudo isso que a gente tem, né, essa iluminação que a gente vai conseguir, que eu mais na frente eu vou explicar como que isso é possível, a gente vai ver que isso é para a gente direcionar ao outro, não é só benefício nosso. Nós todos somos filhos de Deus. Essa casa, né, esse planeta é nosso lar, mas é o lar de todo mundo. E às vezes a gente não encara isso dessa forma, né? Nem na estrada, quando a gente está dirigindo, a gente vê como que tem pessoas que dirigem parecendo que a estrada é só dele, que aquilo existe em função dele, né?
Isso aqui no Espiritismo a gente gosta muito, né? O conheça a ti mesmo. Para Sócrates, esse conheça a ti mesmo significa precisamente o racional de si mesmo. É a gente analisar a gente mesmo com uma consciência lúcida e sem a gente sentir pena de nós, né? A gente entender. Então, a gente vai vendo que a gente precisa de entender um tanto de outras coisinhas. Então, como que a gente pode fazer isso? Isso é possível? Né? Para muita gente, acho que isso é impossível, porque a gente é um emaranhado, porque a gente não tem tempo de prestar atenção na gente. A gente corre tanto na vida, atrás de tanta coisa, mas a gente esquece da gente mesmo. Né? Então, olha... É possível, Santo Agostinho fala que é só a gente interrogar a consciência da gente. É a gente parar, tirar um tempinho dessa correria nossa e começar a conversar com a gente mesmo. Eu não preciso conversar para ninguém saber. Se eu estiver fazendo um trabalho manual que não está exigindo da minha mente, eu posso começar a fazer logo ali. Eu não preciso esperar de noite. Como é que está sendo o meu comportamento? Como é que eu estou agindo? Né? Com aquelas coisas que incomodam a gente. Ou então a gente perguntar se não faltara com o dever, se ninguém tiver motivo de se queixar de mim. Aí a gente fala assim, olha, mas quando a gente faz essas perguntas, sou eu perguntando para mim. Então, eu vou estar respondendo essas perguntas com o mesmo colorido, né? Eu preciso de ter lucidez para me responder isso. Mas se eu não tenho a lucidez, tem como eu fazer isso? Tem. Basta eu perguntar como é que o meu semelhante pensa daquela atitude minha. Né? Ou como é que o meu inimigo ia qualificar aquela atitude minha. Porque aí vai ficando mais fácil de eu responder, porque Deus não tem duas balanças. Né? A balança é uma só. Então, é possível a gente fazer isso. E Kardec, lá nessa questão 619, o último parágrafo, ele fala que a gente comete erros por a gente não tirar um minutinho para prestar atenção nisso. E, de repente, pode ser erro tão grande que a gente, nesse dirigindo numa autoestrada, a gente faz uma ultrapassagem irresponsável e vai embora. E para trás alguém se complica, pode sofrer um acidente e perder a vida. E eu vou embora com a minha consciência tranquila, aparentemente, mas na condição de criminoso. Né? Então, a gente precisa de prestar atenção na nossa vida. A gente realmente pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? Qual é o meu papel na vida, nessa sociedade? Né? E aí, por que a gente vai fazer isso? Né? Para quê? Para a gente poder reformar, para a gente poder construir, para a gente ser essa pessoa melhor. Porque só esse pouquinho aqui, só de eu estar falando e olhando a face de cada um aqui, a gente vê que já ficou questionamento, né? Ou de alguém, ou de situações. Então, olha, mudar, renovar-se. O Espírito de verdade nos disse, Espírita, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Então, estudar o quê? A gente estudar Espiritismo. Espiritismo é o consolador prometido que Jesus enviou para nós, né? Então, a gente precisa de instruir para quê? Para a gente saber como que a gente vai mudar e o que a gente vai mudar. E não tem ninguém melhor do que ele que veio ensinar para nós o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, olha, para tanto é preciso educar o espírito para que possa, à luz dos ensinamentos de Jesus, transformar-se no homem novo, substituindo o homem velho. Então, aqui a gente vai parar um pouquinho com a reflexão para a gente refletir a respeito da reencarnação. Porque a gente está falando da condição da paciência, né? Eu não vou estar dando lição de moral para ninguém. Mas o que o Espiritismo fala para nós, por que a impaciência
a paciência é tão importante na nossa vida de pessoas ansiosas, impacientes que nós somos. Então, vamos analisar a condição de uma pessoa quando ela desencarna, como ela desencarna. Todas as qualidades que essa criatura tem, ela leva com ela, mas ela leva também todos os defeitos. Do lado de lá, ela vai ter esclarecimento, mas aqueles defeitos que ela levou, com as virtudes, ela vai trazer de volta, né? Com qual objetivo? De aprimorar, de melhorar. E aí a gente chega nesse lar, onde a gente tem o pai, tem a mãe, quando a gente tem esse merecimento, né? Para sermos educados. Aí o pai, mas a mãe está acelerado, né? E não quer perder tempo, porque o tempo é tão precioso, como eu vou perder meu tempo para educar essa criança? E aí já começa logo ali. Não faz assim, porque se você fizer assim, a mamãe vai ficar muito triste. A vovó não gosta, o vizinho está olhando. Será que a gente está sendo educado? Ou se eu tenho a tendência de tirar uma coisinha do outro aqui e ali, será que esse pai, que essa mãe acelerado, eles têm tempo de olhar essa minha tendência para corrigir? Para educar? Né? O maledicente, o irritado. E a gente chega na fase adulta com todo esse conflito dentro de nós, querendo consertar, com ódio da gente, com ódio do mundo, e a gente não sabe como consertar isso. Por isso a necessidade da gente se instruir, para a gente saber como que a gente vai fazer isso tudo, né? Mas aí, o companheiro que é muito caridoso, aquele familiar muito caridoso, exige da gente uma coisa que ele também não tem. Uma coisa que ele não sabe, que inclusive ele veio aqui na Terra para fazer, que foi melhorar. Deus não fez cópia e não deu cópia. Então, como eu posso exigir alguma coisa de alguém que eu não sei nem o que é? Ou como eu posso querer, inclusive eu, carregar uma culpa de uma coisa que eu também não entendo? Eu tenho noções. Porque se eu não paro para me prestar atenção, como que eu vou saber isso? Né? Então, aí a gente começa a entender a paciência de Deus conosco. E a gente, pelos exemplos, pelos ensinamentos de Jesus, a gente vê o quanto Jesus foi paciente com cada pessoa que ele encontrou. Teve uns que não estavam nem de perto no momento dele poder dar atenção. Né? Teve aquele, por exemplo, Madalena, que queria acompanhar, que queria que ele ficasse com ela. Eu falo, não, você um dia vai estar comigo, mas ainda não está na hora. Né? E aqueles que tinham um pouquinho mais de maturidade, acompanhou Jesus. Mas a paciência dele foi tão grande, porque no momento crucial da vida dele aqui na Terra como homem, que ele sentiu um momento difícil da crucificação chegando, ele convida aqueles amigos para poder orar, para poder vigiar, para poder estar do lado dele. Eles eram como nós. Julgaram Jesus, sentaram no canto e simplesmente dormiram. Não foi uma vez. Né? E a gente cobra a perfeição do outro, que está começando nessa caminhada junto conosco, sem entender a paciência de Deus. Para tudo existe um tempo. A borboleta, primeiro, é uma larva. Ela não consegue imaginar que vai se tornar aquela borboleta linda, maravilhosa. Da mesma forma que nós não conseguimos imaginar que um dia a gente vai ser um ser perfeito, que a gente vai ser um anjo. E que o outro vai. E que aquele outro que a gente não gosta também vai. E que aquele que não gosta da gente também vai. Né? Se a gente planta uma semente de feijão, ela não vai frutificar amanhã porque eu quero. Né? E se eu tocar naquilo ali, fica pior, porque aí não vai nascer nunca mesmo. Se a gente quebra um ovo do lado de fora,
também danou com tudo. Não vai resolver. Mas se aquele ovo quebra de dentro para fora, aí o pintinho sai, né? Então, esse momento, esse tempo, é de cada um de nós. Essas verdades, o amigo verdadeiro, ele vai despertar essa centelha no nosso íntimo. Mas não é com julgamento, não vai ser agredindo, não vai ser apontando o dedo. Vai ser com amor. Aí ele sim vai despertar tudo isso de bom que eu tenho dentro de mim, porque a gente não lembra que nós somos deuses, deuses com D minúsculo. Então, olha, como que a gente pode, né, transformar esse homem novo, o homem velho, para que esse homem novo venha? Conhecendo os ensinamentos de Jesus, entendendo isso que a gente tem na mão. A gente fala muito assim, a pessoa entra dentro do espiritismo, entra dentro da religião e sai sem nada, porque a gente fica na superfície. Quando a gente fala os estudos aqui na Casa Espírita, por exemplo, eu fico imaginando o que fica na cabeça de cada um, porque para quem não gosta de estudar, é terrível ter que falar em estudar. Mas eu gostaria da gente estar sentado aqui num círculo muito grande, onde todos nós estivéssemos falando. Porque cada um de nós somos uma semente diferente. Cada um de nós temos no nosso íntimo sementes já florescendo. E nessa troca, a gente está enriquecendo um ao outro. Né? Em vez da gente estar acusando, a gente entendendo junto o que é ser filho de Deus e essa caminhada para a perfeição. Aí a gente começa a ser mais generoso. E a gente chora. Porque quando eu entendi isso, eu chorei. Eu lembrei da minha avó, eu com as minhas crianças muito pequenas, e ela falava assim, educar a filha. Para que o estresse, educar a filha é tão simples, basta prestar atenção. Tira tempo, olha. É igual uma plantinha. Entortou para cá, você põe uma tabuinha, faz chegar no lugar. Aí entortou de cá, você pega outra tabuinha, põe assim. Aí vem aquele vendaval, você não tem tempo de ir lá fora. Aí cresce meio rápido daquela tombada, você precisa pôr uma estaca mais forte. É a hora que o pai e a mãe, né, estica ali junto. Então, a gente vai vendo que tudo tem solução. Deus não seria esse Pai misericordioso se Ele colocasse a gente aqui na Terra com esses desafios a ser vencidos sem nos dar a solução. Então, a gente não precisa desesperar. A gente não precisa acelerar. Né? E o que esses desafios que cada um de nós trazemos faz com a gente? São os exames que vai fortalecer a gente para o ano seguinte, para o degrau da frente, nessa nossa caminhada. E o que a gente precisa? Paciência com a gente, com o outro e com Deus. E Deus, com essa paciência, aguardando a gente. Estou aqui, estou te arrastando devagarinho. Então, olha, se a gente encontrasse hoje com Jesus, a gente ia fazer essa mesma pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele ia responder, né, como ele respondeu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, o que é isso aqui? São as regras de bem proceder para todos nós. Né? Para a gente conviver bem com a gente mesmo, porque tem dia que a gente, né, quando olha no espelho, a gente já fica danado. Para a gente conviver bem com Deus e a gente conviver bem com o outro. Por que a gente complica tanto? Né? Onde que a gente, né, perdeu nessa caminhada? Os atalhos que nós pegamos. Mas dizia o Chico, né, que a gente não pode recomeçar, ir lá atrás e começar, mas a gente pode
recomeçar, começar hoje, para a gente fazer um fim diferente, melhor, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, olha, ó, desculpa. Então, olha, tem uma outra orientação de Jesus também, que é a regra de ouro, que tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois essa é a lei e os profetas. Já pensou se a gente realmente fizesse por outro tudo aquilo que a gente queria que fizesse para a gente? E a gente fizesse para o outro também. Tudo que o outro gostaria. Não ia ter problema na face da terra. Né? A gente percebe que realmente é o egoísmo o grande problema nosso. E o orgulho. Ou seja, o nosso grande problema é a imaturidade espiritual que cada um de nós carregamos. E Allan Kardec leciona para nós: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, a gente tem todo esse material na nossa mão. A gente não é feliz, por quê? Porque a gente está correndo na direção errada. Né? A gente precisa de desacelerar e fazer essa buscada, fazer uma nova tomada. Onde eu quero ir? Fazer planejamento, porque se a gente vai viajar, tudo que a gente vai fazer tem um planejamento, não é? Então, é a gente fazer esse planejamento aqui. Onde eu quero ir, condição que eu quero ir. Eu sempre brinco, né, com quem tem mais intimidade comigo. Assim, eu estudo Espiritismo porque quando eu desencarnar, eu não quero ir para Umbral, eu não quero ir lá para onde está a Alcione. Eu quero vir aqui para o centro estudar. Se eu vim para cá, eu já vou ficar muito feliz, não é? Porque eu não vou estar nas trevas. Eu ainda vou ter um pouquinho de luz, não é? E é isso que a gente tem que lutar para a gente buscar. Às vezes a gente junta um dinheirinho, por exemplo, para comprar uma roupa, e a gente fala assim, eu vou comprar uma camiseta. E a gente chega na loja, dá a camiseta, a calça, e às vezes dá mais uma outra coisa, não é? Então, é a gente estar preparado para isso que a gente está fazendo. E conscientes de que a gente está aqui e vai sair daqui e vai retornar para o lugar de onde a gente veio. Né? De preferência que a gente volte para um lugar melhor. Então, olha, quem é meu próximo? Cada pessoa que a gente conversar tem uma resposta, né? Mas, em suma, o próximo é sempre o inspetor da vida que nos examina a posição da alma nos assuntos da vida eterna. Entre ele e nós se destacam sempre a necessidade e a oportunidade a que se referia Jesus. Então, a necessidade que Jesus referia aqui nesse caso é aquela passagem do bom samaritano, né? Quem é o próximo mais próximo? E no nosso caso, como o Pai é um só, o planeta é o lar de todos nós. O nosso próximo é aquele que se encontrar naquele momento próximo de nós. Não é meu familiar, não é meu patrão, não é meu amigo, não é meu inimigo. Mas, ao mesmo tempo, são todos eles. Não é? Se eu estou no trabalho, é quem está ali do meu lado. Se eu estou em casa, vai ser um dos meus familiares. Mas se eu estiver dentro de um supermercado, dentro de um banco, na via pública, é quem estiver por ali. Né? Esse é meu próximo. Então, quem eu vou amar? Meu próximo. De quem que eu vou querer alguma coisa para me fazer ou para mim fazer a ele? Aquela pessoa, aquele indivíduo. Né? Então, olha, fora da caridade não há salvação. É o princípio de união, de tolerância, que congraçará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de os dividir em seitas inimigas. Então, esse próximo, ele é
um instrumento divino na nossa vida. Para quê? Para ver se eu já estou florindo, se eu já estou dando fruto, se aquela sementinha que eu vim para desenvolver já está fazendo aquilo. Ah, mas ele me tirou do sério, né? Ah, ele fez eu perder a paciência. Olha, eu estou sempre falando de mim, querendo culpar o outro, né? Aí, como que eu vou fazer isso? Com caridade, com tolerância, eu vou olhar o outro, mesmo quando é o outro que tenta me prejudicar, com um filho de Deus, aquela criança que ainda não compreendeu as leis da vida, que ele não compreendeu a lei de causa e efeito, que ele não compreende uma lei de sociedade, que ele não compreende a lei do amor, né? 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 E que às vezes somos nós, infelizmente. Aí eu choro. Né? E outra coisa, quando Jesus falou assim, amar os inimigos, então a gente acha que o inimigo é o outro, né? A gente precisa ter paciência com o outro. Mas e os inimigos internos que a gente carrega com a gente? A gente não para pensar que são os nossos inimigos internos, né? Que cria o inimigo externo. Né? Porque se eu estivesse orando, se eu estivesse fazendo bem, eu criava uma proteção e não ia me ofender. Né? Porque nós estamos falando da paciência, mas estamos falando dessa iluminação íntima que vai me colocar em condição de vivenciar a paz, exteriorizando a paciência, né? E às vezes a gente não vive isso porque a gente não entende que cada pensamento negativo, cada sentimento negativo, coisa simples, né? Que dia chato esse, não tem sol. Eu estou criando em torno do meu perispírito, para quem não sabe, é o corpo do nosso espírito. Né? Quando a gente morre, desencarna, a gente deixa esse corpo aqui. Mas a gente vê as pessoas dando notícia que viu a gente em algum lugar. Viu a gente porque a gente tem um corpo. Esse corpo chama perispírito. Então, quando eu tenho esses sentimentos, esses pensamentos inferiores, eu crio essa membrana em volta do meu perispírito e não permite as minhas irradiações ir além. Por quê? Porque eu baixo a vibração. Então, eu chego na depressão. E aí a depressão por causa do meu marido, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não, fui eu. Né? Porque a gente voltar a fazer aquele trabalho da gratidão. O sol, a família, o alimento, né? Esses dias eu fiz uma janta, tinha tanta coisa, e de repente o Pedro olhou em mim e falou, vovó, você me dá um pouquinho de arroz? E eu dei, e ele falou assim, ai, mas eu amo arroz. Que coisa mais gostosa a gente valorizar uma coisa assim, com vontade. E a mola que vai nos ajudar nesse aprimoramento chama-se vontade. Mas a gente usa a vontade de tanto jeito, né? Para saciar o nosso prazer. Mas a gente não tem coragem de utilizar essa vontade para a gente começar esse trabalho no bem, esse trabalho com o próximo, em benefício meu, em benefício dele, para a felicidade de Deus. Qual pai que não quer ver os filhos felizes? Né? Por isso que ele é provedor e é paciencioso. Não que ele vê a gente como imperfeitos, vê a gente, aquelas crianças, querendo acertar, que na tentativa às vezes erra.
Por que, que a gente tem que pôr no nosso olho limão para enxergar o outro? Né? A gente olha alguém, acha a pessoa feia. Mas a gente não vê aquela pessoa sozinha. Né? No Brasil fala assim, né? Na minha região fala assim, que todo pé tem um sapato velho que acerta. Né? A mesma coisa são assim. Uns gostam de gordo, outros gostam de magro, um gosta da loira, outro gosta do negro, outro gosta do careca. Né? E a gente, que isso é respeito, o nosso problema. Orgulho, egoísmo, falta de respeito, né? Desconsideração. Veja como que os nossos problemas são tão pequenos que a gente complica tanto, né? Então, olha, se nos situássemos, porém, no lugar de quantos nos criem as dificuldades, estaríamos em novo câmbio de emoções e pensamentos, frustrando descargas de ódio e violência, angústia e crueldade que viessem a ocorrer em nossos distritos de ação. Então, o que acontece? O mal, ele realmente reside em nós. Porque quando eu me coloco dentro do sapato do outro, e eu começo a analisar, será que a pessoa está empregada? Né? Será que se alimentou hoje? Será que não tem um familiar enfermo? Será que o mortgage foi pago? Será que a pessoa não está com um conflito íntimo muito grande? Né? Será que não está passando por um momento de traição? Então aí eu não estou pondo limão mais no meu olho, eu estou adocicando o meu olho para me enxergar o outro. E à medida que eu repito essa situação, eu vou fazer o quê? Aquela situação de cera que eu criei em torno do meu perispírito, aquilo começa a diluir com o quê? Com meus pensamentos. Então, não é por outra razão que a gente vê os espíritos falar assim, né? Os benfeitores. Está triste? Lê uma página, liga para um amigo, conversa com alguém. Hoje está difícil, gente. Aqui na Terra, inventaram um tal de celular, um tal de WhatsApp, um tal de texto, que a gente não consegue viver isso mais, né? Mas os Espíritos falam, liga para alguém que a gente escuta a voz do outro. Pela voz do outro, a gente percebe que o outro não está bem. Você quer que eu vou te visitar? Quer vir aqui tomar um café comigo? Esse é o papel nosso na vida do outro. A gente não vai solucionar o problema. O benfeitor não vai solucionar o nosso problema. Mas ele está ali segurando a gente para a gente não cair. Para a gente não desesperar. Quantas vezes o que a pessoa precisa é só de um abraço. Para ela sentir que ela não está sozinha. Né, dona Bia? Né? A gente sabe disso, né? Então, é a gente sentir que o outro está ali. Eu não estou sozinho. Porque, às vezes, a gente sabe que o benfeitor está do lado da gente. Mas a gente sente, né? Por isso a gente vive em sociedade, a gente sente a necessidade do calor humano. Da gente poder dividir. Eu lembro logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu até hoje, quando eu lembro disso, me dá uma dor, porque eu não falava inglês. Mas eu já cheguei aqui lendo fluentemente e continuo não falando. Mas aí eu peguei o jornal da cidade, lá onde nós morávamos, e um casal pedia pessoas, alguém, para jantar com eles na noite de Thanksgiving. Não queria que levasse nada. Eles tinham tudo, mas eles queriam uma companhia. Queria sentir, né, a presença de alguém, porque é um dia onde todas as casas estão cheias, tem festa, tem música, e tinha 2 pessoas. Com tudo o material que a gente corre atrás. E na época eu não tive uma visão assim maior. Porque apesar de eu não falar inglês, o calor humano ia estar presente ali com eles, a gente podia cantar, podia dançar, né? Então a gente vê que a necessidade do outro não é só coisa material.
Que a necessidade do outro, esse ser espiritual, às vezes ele precisa só de que alguém estenda a mão para ele despertar, né? Aquecer essa sementinha dentro dele e ele ter essa esperança de poder caminhar. Então, olha, é isso que a gente precisa fazer com esse ser difícil na nossa vida, a gente usar a química do amor, mas com o laboratório do raciocínio. Por quê? Porque se a gente ficar só no amor, a gente vai ser piegas, e principalmente se a gente for na família, a gente vai se tornar permissivo. Quando a gente usa o raciocínio, aí vai ser o equilíbrio, né? A gente vai ponderar a situação. E, principalmente, conhecendo os ensinamentos que o Espiritismo traz, a gente vai achar uma solução melhor para a situação. Então, a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta no nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Então, olha, essa aquisição do conhecimento espiritual, ele vai estimular a vivência, vai estimular a experiência, né? Né, Marcelo? A gente conversa muito isso. Na segunda-feira a gente estuda Evangelho aqui, fazer propaganda, viu, gente? E a gente aí conversa isso, como que vai dando aquela vontade de mudar, ou às vezes até não é, a gente não está assim, nessa perfeição, mas a gente defronta com o inimigo, né? Com aquela pessoa menos simpática, e a gente lembra do Evangelho. E a gente começa a fazer o exercício, porque qual que é o nosso dever perante o próximo? Apresentar outra face. Ele agride, mas a gente apresenta o amor, né? E aí, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar iluminando essa centelha divina que já está dentro de mim. É uma chamazinha, uma vela. Mas o objetivo dessa vela é iluminar o mundo. Então, ela não vai continuar essa vela. E se eu não faço nada, essa vela pode apagar. Aquele que muito tem, mais será dado. Aquele que nada tem, até que o que não tem ali, né? Aquele pouquinho vai ser tirado. Né? Então, quando a gente vai ter nessas noções, peraí, eu não quero que me tire nada, eu quero que adicione. Então, deixa... Queridinha, eu consegui uma amiga aqui no centro, tratando uma outra assim. A gente chegava, a gente se ferroava, né? Se ferroava mesmo. Então, alguém do Brasil, um dia, visitando a casa, isso é sério, visitando a casa, viu quando eu passei, sentiu as energias, me chamou a outra e perguntou para mim, você tem algum problema com essa? Vocês tiveram algum desentendimento? Não. E você? Não. Tem alguma coisa pegando aqui? Não. Então, pega no braço aqui na outra. Aí nós pegamos ela, queridinha, fala assim, queridinha, olhando uma na cara da outra. Né, Nádia? Não é a Nádia, não, mas a Nádia sabe da história. E aí a gente começou, a gente chegava no centro, pegava no braço uma da outra, queridinha, boa noite. Boa noite, queridinha. E por incrível que pareça, hoje realmente nós somos grande amiga. Quando a gente lembra, aí a gente fala assim, queridinha, você está em casa, vou ir beber um café, eu estou para baixo hoje. Também, tem pão de queijo aqui, pode vir, né? Que isso? O exercício. A gente não tem nada contra o outro, a gente não gosta da roupa do outro, a gente não gosta do sapato do outro, porque a gente está viciado em notícias ruins, em ver o ruim, e falar do que é ruim, né? Então, se o nosso objetivo aqui na Terra é o aprimoramento espiritual, é melhorar, enterrar o homem velho, fazer que nasça um homem novo, então vamos começar a chamar de queridinho todo mundo, né? Mas a gente ter assim, uma compostura, porque tem hora que esse queridinho é tão falso que aí é uma chibatada no rosto da gente. A gente tem que ter o bom senso, é usar o raciocínio e o coração. Porque às vezes não vai dar mesmo, né? O Evangelho fala, a gente não beija e abraça o inimigo como que faz com um amigo. Mas aí a gente vê, tem aquele amigo do peito da gente que de repente vira um inimigo. Que coisa estranha é isso, né?
Então, é a gente ter equilíbrio e a gente se basear nesses ensinamentos de Jesus. Jesus não foi piegas com ninguém, né? Então, olha, a nossa cruz, Jesus falou assim, que aquele que quisesse segui-lo, que pegasse a sua cruz e fosse atrás dele, né? Então, olha, suportar a nossa cruz será tolerar as tendências inferiores que ainda nos caracterizam, sem acalentá-las, mas igualmente sem condená-las. Então, lembra do início? Eu sou aquele espírito que desencarnei daqui, cheia de mazela. Levei essas coisas escuras comigo. Aí eu voltei pesado, carregado. Vai adiantar eu ter culpa? Não. Vai adiantar eu culpar minha mãe? Coitada. Custei entender isso, que ela também estava aqui aprendendo. Né? E a gente aí quase que só vai entender isso a hora que a gente está com os filhos da gente, adulto, condenando a gente. Né? Porque aí a gente acha que toda mazela da gente é culpa só do pai e da mãe. Então, nos diz o Espiritismo que funciona assim. A gente leva essa coiseira para lá, coisa boa e ruim. Né? A gente não sabe se enquanto a gente faz esse autodescobrimento, a gente não sabe qual que pesa mais na nossa mala. Aí quando a gente chega aqui, a gente chega num lar. Feliz de quem chegar num lar equilibrado, não é lar espírita, não. Um lar equilibrado, onde os pais são equilibrados. Porque a gente chega, a primeira coisa que a gente vai fazer, igual esponja, faz assim, né? Tira tudo aquele lá. Aí a gente sai para a segunda sociedade, que é a escola. A gente vai trabalhar com aqueles coleguinhas fantásticos, né? Tem umas diabretes, tem uns nerds, né? Aí a gente não quer entrar para a turma dos nerds, porque os nerds usam aquele óculos assim fundo. Aí a gente prefere ir para o lado dos diabretes. Aí a gente pega aquele tantão de coisa ali, né? Aí a gente chega no meio dos professores, a gente vai se identificando e vai com a esponja outra vez. Quando a gente chega ali pelos 18 anos, mais ou menos, uns menos, 15, 16, aí o que a gente faz? A gente espreme a esponja, aquilo que a gente trouxe, que é de acordo comigo, eu fico. O de bom que eu fui conseguindo, que não é de acordo com as minhas tendências, eu jogo fora. E aí a culpa é do papai e da mamãe. Né? Tudo o meu passado, todas as minhas outras encarnações, não contou nada. Agora, se o pai e a mãe forem equilibrados, forem pessoas conscientes com esse nosso benefício aqui na Terra, e que os pais, principalmente até 7 anos de idade, podem modificar esse nosso quadro. Por quê? Porque a espiritualidade vai estar junto com essa criança, auxiliando nesses registros. Porque onde que ficam esses registros? No nosso perispírito. E isso pode ser modificado. Então, eu posso trazer um karma, né, entre aspas, porque não existe karma, que eu ia sofrer tanto, tanto e tanto. Mas com essa educação, logo ali, 7 anos, eu posso modificar todo esse quadro. Como eu posso piorar esse quadro. Por exemplo, se eu nascer com um problema alcoólico, né? E eu nasço dentro de um lar onde todo mundo gosta do oba-oba e do copo, olha a minha encarnação condenada. Né? Eu vou ter que lutar muito mais para que eu não desenvolva esse vício. Né? Se os valores de meus pais não foram os valores que eu preciso adquirir, eu estou com a minha encarnação comprometida. Então, aí a gente vai vendo o papel da evangelização. Graças a Deus, hoje a gente tem evangelização com os bebês, que pode começar com a gestante, porque começa esse trabalho ali no ventre.
Olha, quanta coisa eu fico imaginando eu comecei a evangelizar muito cedo, mas já pensou se tivesse começado lá no ventre? Tinha diminuído umas dificuldades na minha caminhada. E vai, com certeza, né? Mas aí a gente vê a responsabilidade do evangelizador. Né? O que é que essa casa espírita está passando para esses evangelizando? Qual a contribuição que todas essas perguntas que eu fui mostrando aqui, feita para mim, aí para mim e o evangelizando, para mim e para a sociedade onde eu vivo, porque é meu próximo, né? Às vezes aquele bebê, ele não está percebendo aparentemente aquilo, né? Mas a gente esquece que a gente conversa um com o outro, é com vibração. Por isso que às vezes a gente chega, né? Ô, querida, aí a gente fala assim, ô, fingida, né? A gente está sentindo a vibração. E às vezes o outro passa, olha, dá um tapinha assim, foi o melhor afago da vida. Então, a gente tem que ser coerente, a gente tem que aprender a pensar, para a gente pensar bem. A gente tem que aprender a sentir, para a gente sentir bem, e aí a gente exteriorizar isso de acordo. Né? A gente tem que ser coerente com essa doutrina que a gente abraça. Porque senão a gente fica só na superficialidade. Né? Então, olha, reconhecer-nos-emos no espelho da própria consciência, resignar-nos com as nódoas e cicatrizes emocionais da culpa que ainda se estampam na face espiritual e acatar no trabalho e no sofrimento a presença de cirurgiões divinos cujo esforço nos regenerará os tecidos sutis da alma, preparando-nos e instruindo-nos para um mundo melhor. Então, essas criaturas difíceis nas nossas vidas, né, não chegaram por acaso, foi o que nós merecemos. E essas pessoas, elas funcionam, ou as situações, né, como instrumentos de Deus para nos colocar em teste, para ver o que a gente aprendeu, né? E vão fazendo, principalmente as pessoas, vão fazendo as cirurgias que nós precisamos. Por quê? Eu não vim para aprimorar. Eu não tenho uma dificuldade que eu preciso arrancar da minha vida antes que vire um câncer. Antes que vire algum outro tipo de enfermidade. Porque o nosso escoador é o corpo. Então, eu não preciso, é onde a gente pode modificar o nosso destino aqui na Terra. Eu não preciso esperar uma doença. Jesus veio para todos os doentes, para que a gente não enferma corpos, né? Mas se for preciso que seja, que a gente saia daqui com os nossos espíritos sãos. Dá para entender a diferença que eu falei? Porque, às vezes, o nosso desmando numa outra encarnação foi tão grande, né? Eu fico assim olhando aquela doença que a Poliana, mas a Márcia está ajudando, como epidermobulose. Como que a gente traz esses registros no nosso perispírito. E quando a gente vai formar o corpo, o perispírito é como se fosse a forma do bolo, né? E a massa a gente adquire aqui no planeta. Como que a nossa mente funciona para a gente colocar aquela situação ali no corpo? Conscientes, porque a gente pede isso, né? E às vezes a gente, convivendo com o próximo, a única coisa que a gente precisa é de ser o cuidador, né? E às vezes a gente se torna tão fraco que a gente não dá conta de fazer o que a gente precisa fazer. E a gente olha aquela pessoa, aquele ser, com desprezo, ou então com tanta dó, pena, aquela coisa que denigre, sendo que é um espírito tão forte, que ele já consegue vivenciar aquilo ali. Que se desse num dedinho da gente, a gente desencarnava. Né? A gente desencarna quase porque está chovendo, porque quebrou o guarda-chuva, não é?
Imagina, eu fico imaginando eu ter que pegar uma criança para me cuidar naquela situação. Né? Então, aí, com o Espiritismo, para nós, o que é o Espiritismo? É o cristianismo redivivo. Veio relembrar para nós tudo o que Jesus falou. Mas ele veio esclarecer e completar o que Jesus não pôde falar. Então, a gente fica repetindo, tem 2000 anos que a gente fica repetindo tudo que Jesus falou. A gente sabe de cor, salteado. Mas a gente não entende nada disso para vivenciar. Né? Pensa bem, estou falando aqui há 1 hora de um dos versículos. Da forma que Mateus entendeu e escreveu. E falo mais ainda para vocês. Essas palavras, quando os benfeitores falam para a gente ler uma página, para a gente, que essas páginas registra e vai despertar, vai iluminar o nosso íntimo, a gente acha que, né, uma prece. Então, quando a gente vê, por exemplo, em André Luiz, lá em Mensageiros, no livro Voltei, o irmão Jacó, depois de tanto sofrimento no plano espiritual, quando eles, surpresos com eles mesmos, eles enxergam a luz que eles começam a irradiar. Né? Eu fico imaginando o dia que eu consegui irradiar isso. Mas é tão abençoado o Espiritismo que nos nossos encontros que a gente já fez em parque, encontros que nós fizemos vários anos na casa da Ângela, eu lembro de espíritos que chegaram na reunião mediúnica e falavam assim, mas, eu tive que ver. Cada vez que vocês falavam, aquelas coisas que vocês falavam, era tanta luz, que não tem como eu ver. Então, o que é isso? Nós somos seres imperfeitos, sim. Mas quando nós falamos desse alimento espiritual que Jesus trouxe para nós, nós estamos falando, nós estamos distribuindo a mesma luz que ele trouxe. Não é? É a mesma luz. E cada vez que eu distribuo isso, eu estou derrubando essa parede de cera que eu crio em torno de mim com os pensamentos negativos, com as minhas atitudes menores. Cada vez que eu consigo tocar o meu irmão, o meu próximo, ele começa a dissolver a parede dele, se ele permitir. E ele vai irradiar. E isso também vai voltar para mim. Com outras cargas que encontrar no caminho. Olha o benefício. Né? Então, é esse estudo, essas conversas que a gente tem que fazer. Nossos estudos não tem caderno, não tem dever de casa. A gente troca ideia. Mas ideia em torno desses livros que estão sendo estudados. Então, fica aqui o convite. Gente, a gente tem estudo na segunda, na terça, na quinta, cada sábado, primeiro dia do mês. Na sexta nós temos domingo. Já pensou? Então, olha. E aí, diante dessas situações, o que a gente vai fazer? A gente vai resignar, a gente vai aceitar, vai compreender o outro naquele momento de dificuldade. Porque, às vezes, não é que eu consegui conquistar determinadas coisas. Eu estou a caminho. Então, entre a semente e a flor tem um tempo, né? Entre eu e minha conquista também existe o tempo. E nesse meio de caminho, eu posso precisar da compreensão do outro. Né? Porque eu estou iluminando o meu íntimo. A minha paciência é esse tempo. A paciência com o outro é o tempo. E do outro comigo também é o tempo. E de Deus com a gente é o tempo. Então, a gente vai dominar essa paciência respeitando o tempo. E respeitando o que Deus fez, porque Ele não deu cópia. Cada um de nós somos de um jeito. Cada um de nós temos experiências diferentes. Então, olha,
O espírito caracteriza seu esforço quando age de forma consciente no seu processo evolutivo, alcançando o estado de solidariedade que lhe permitirá modificar todas as energias doentias, transformando-as em luz, conforme nos disse Jesus. Brilha a tua luz. Então, que isso? É a gente viver uma reciprocidade mútua de responsabilidades e de deveres. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a modificar essas energias. Pacientemente também, porque isso não vai acontecer de uma vez, né? E aí a gente vai estar atendendo essa luz que Jesus falou que a gente é. Então, se eu perguntar para mim hoje, eu já consigo ser a luz do mundo? Não. Mas eu posso começar a ser a luz do mundo no meu lar, na fila do mercado, né? Estou ficando meus cabelos brancos, então a gente vê a impaciência na fila do mercado, com a pessoa contando aquelas moedinhas, né? E será que ela está contando a moeda porque não tem o dinheiro? Ou será porque ela acha que aquele troco vai beneficiar quem está no caixa, né? Não seria mais fácil, às vezes, eu aproximar e perguntar, eu posso te ajudar? Né? Ou eu posso pagar essa compra para você hoje? Mas o meu tempo é mais importante do que o outro. Eu sou mais importante do que o outro. Isso chama-se arrogância. Né? Então, eu sei que na próxima vez, na fila do supermercado, todo mundo vai pensar diferente, porque depois que o Raul Teixeira falou isso, eu aprendi a pensar diferente. A gente vai aprendendo com aquelas pessoas que já caminharam na nossa frente. Né? Então, olha, o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilha a tua luz. E junto com Emmanuel, eu falo para vocês, brilhemos nós, a nossa luz. A gente tem tudo que a gente precisa. Muito obrigada pela paciência. E agora eu vou encerrar essa nossa conversa